Olá, turma. Na aula de hoje, damos seguimento à nossa disciplina de Desenvolvimento Econômico 2, focando nos modelos de desenvolvimento neo-keynesianos. Então, até aqui, a gente estudou o modelo do Harold Domer e o modelo de Caldor. E na aula de hoje, discutiremos o modelo Kalekiano, qual será tratado hoje e na próxima aula. Antes de começar a matéria, gostaria de apresentar uma breve biografia do Michel Kalecki. Kalecki, ele é um economista polonês, no qual ele tem, embora seja considerado um dos clássicos econômicos do século XX, e tem um papel relevante na construção da macroeconomia moderna, juntamente ao John Maynard Keynes. Ele é um autodidata na teoria econômica. Durante o período que vai de 29 a 1935, ele atuou como economista no seu país natal e dentro do Instituto de Estudos Econômicos e Estatísticos da Polônia. Em 1936, ele se mudou para Cambridge, onde ele pôde estudar junto aos autores keynesianos, a convite da sua amiga pessoal Joan Robinson, que inclusive o apresentou ao Keynes, mas à época o Keynes não simpatizou com Kalecki. Não tanto por sua teoria, que era muito similar à teoria do Keynes, como a gente vai ver na sequência, mas em grande medida pelas posições políticas do Kalecki. O Kalecki, ao contrário do Keynes, ele não vai beber de uma fonte de teoria marshalliana neoclássica, mas sim da teoria marxista. Então, as principais referências do Kalecki são o Marx, a Rosa de Luxemburgo e o Tugan Baranovski. Então, as suas preocupações ligadas ao desenvolvimento estão muito atreladas aos interesses dos países subdesenvolvidos e a um entendimento de que o desenvolvimento ele poderia se dar a partir de uma lógica distributiva favorecendo a classe trabalhadora, a qual na teoria geral do Keynes isso não é tratado à medida em que as classes sociais elas são estudadas de maneira agregada, sem essa separação. Entre 46 e 55 ele foi diretor de divisão na ONU, em Nova York. Nesse período, inclusive, ele fez muitos estudos técnicos para o desenvolvimento dos países subdesenvolvidos e exerceu uma influência muito grande entre os autores estruturalistas latino-americanos e a CEPAL, sendo ainda hoje um autor referência para essa escola, junto com outros pioneiros do desenvolvimento, como o Albert Hirschman, e também é um autor muito estudado numa escola que é ligada diretamente à CEPAL, aqui no Brasil, que é a Escola de Campinas. Entre 56 e 60 ele foi consultor de planejamento na Polônia e depois, entre 58 e 69, ele se dedicou exclusivamente à atividade de ensino, consultoria e pesquisa, se afastando a partir de 1960 do governo polonês. Agora a gente vai apresentar brevemente alguns princípios da teoria kaleckiana. Então, o primeiro deles é a ideia de demanda efetiva, ou seja, uma percepção de que, antes de mais nada, a economia ela não tende ao equilíbrio, diferente do que é previsto pela teoria neoclássica. Há possibilidade de equilíbrio entre demanda agregada e oferta agregada, contudo, não é a regra. Dessa forma, existe uma instabilidade inerente ao sistema capitalista, possibilitando a ocorrência de crises econômicas, tanto pelo lado da oferta quanto pelo lado da demanda.
E nisso ele vai beber muito, né, das teorias, não do Keynes, do Malthus, mas em grande medida das teorias do Marx. Então Marx é um autor clássico que aponta esse elemento de instabilidade do sistema capitalista e da ocorrência natural dele de crises, né? Então, o comum ao sistema capitalista é frequentemente entrar em crises econômicas. Ele também vai estudar a Rosa de Luxemburgo e o Tugan Baranovsky, e principalmente vai incluir desses autores a preocupação em resolver o problema da realização, que é um problema da teoria marxista, e também a abordagem do imperialismo e seu efeito no desenvolvimento dos países subdesenvolvidos. Outro ponto ele vai manter a identidade contábil de investimentos igual à poupança, contudo vai chegar num resultado similar ao Keynes de que não é a poupança que leva ao investimento, mas sim o investimento a precede dentro de uma sociedade capitalista complexa, com um sistema financeiro bem construído, no qual a poupança ela é um resquício do lucro dos capitalistas. Então, é o que, à medida em que o investimento é realizado, esse vai resultar em receitas. Parte dessas receitas vão ser o lucro dos capitalistas e uma parcela desse lucro se torna poupança. A estrutura do mercado é oligopolizada, então aqui ele vai fugir da ideia de concorrência perfeita da teoria neoclássica, de agentes representativos com racionalidade substantiva, de otimidade do comportamento deles, com homogeneidade de produtos e homogeneidade de fatores de produção e tecnologia. E outro ponto que é central também dentro da teoria do Kalecki, que o diferencia fortemente do Keynes, é a ideia da distribuição de renda que está atrelada à formação de preço e à renda nacional. Então, para ele, o entendimento de como a renda nacional se forma, né, se estabelece, como se formam os preços, está ligada à distribuição de renda. E isso vai fazer com que o Kalecki ele vá partir de uma concepção de distribuição funcional da renda similar ao que a gente viu com o Caldor, na qual ele vai separar a renda nacional entre renda dos capitalistas e renda dos trabalhadores. E a forma como essa renda se distribui em uma classe ou outra tem implicações para o crescimento econômico. Outro ponto que o Kalecki vai destacar no seu modelo é conceber a economia como dividida em 3 setores. Então ele vai dividir em 3 setores ou 3 departamentos. O departamento 1 representa os bens de capital, os bens de investimento. O departamento 2 produz os bens ligados ao consumo dos capitalistas. E o departamento 3 ele produz os bens ligados ao consumo dos trabalhadores. Como eu falei anteriormente, ele está muito preocupado ao problema da transformação em Marx e ele é o seu ponto de partida. Então, esse problema da transformação do Marx, ele parte de uma crítica à lei de Sé. Então, entendendo que a oferta não cria sua própria demanda necessariamente, então por isso vem a ideia do princípio da demanda efetiva, da possibilidade de oferta e demanda agregada não serem iguais. E o Marx ele colocava, quando criticava a lei de Sé, uma questão muito importante, uma preocupação da sua teoria, que dizia respeito à forma como a mais-valia, como os lucros, né, dos capitalistas iam se realizar. Ou seja, ele observava que uma parcela da produção, à medida que se produziam bens, mercadorias, essas eram vendidas, uma parte delas ia servir para custear os custos de produção, para pagar o salário dos trabalhadores,
e uma parte seria a mais-valia. A mais-valia, ou mais-valor, se refere àquela parcela de trabalho não paga aos trabalhadores. É um tempo de trabalho que não é pago aos trabalhadores e é incorporado pelo capitalista, dando origem ao seu lucro. Só que havia um problema, porque os trabalhadores, eles dentro do capitalismo, eles não têm renda suficiente para pouparem, para fazerem investimentos, para comprarem bens de capital e muito menos para comprarem os bens que vão realizar mais-valia. Então, o que isso implicava é que, dentro da teoria do Marx, para que o mais-valor se realize, seria necessário que os capitalistas comprassem ele. Então, seria o consumo dos capitalistas que faria com que eles tivessem lucratividade. Então, isso vai partir, nessa inversão lógica, a frase famosa do Kalec de que os trabalhadores eles gastam tudo que eles ganham, eles não poupam em grande medida, já os capitalistas eles ganham o que gastam. Então, quanto maior o gasto dos capitalistas, maior vai ser sua lucratividade. Então, isso para eles seria uma forma de resolver o problema da realização do Marx. Outro ponto importante na teoria do Kalec é a diferenciação entre taxa de juros de curto e de longo prazo, na qual ele vai distinguir que a taxa de juros de curto prazo ela está muito atrelada ao comportamento da oferta de moeda dentro da economia. Então, ela representa a atuação da política monetária e vai estar ligada aos ciclos econômicos dentro de uma determinada economia. E com isso ela acaba afetando o nível de preços, o salário nominal e real dos trabalhadores e o nível de investimento no curto prazo. Contudo, o Kalec observa que no longo prazo há uma tendência de a taxa de juros se manter constante. Então, essa manutenção de constância da taxa de juros de longo prazo, e considerando que os capitalistas eles realizam os seus investimentos a partir não só do animal spirit momentâneo, mas também no processo de planejamento de investimento, se a taxa de juros não se altera no longo prazo, então ela não importa para o investimento. Então, essa é uma análise que é muito criticada dentro da teoria do Kalec, dessa pouca importância da taxa de juros de longo prazo para o investimento, mas que aqui dentro da nossa aula a gente vai respeitar, porque a ideia é apresentar o modelo Kaleciano. E no lugar, se a taxa de juros não importa, taxa de juros de longo prazo não importa para o investimento, o que vai limitar o investimento do capitalista? O que vai limitar seu endividamento para investir mais? Vai ser o que o Kalec chama de risco crescente. Então, sem taxa de juros, o investimento é limitado pelo montante de capital da empresa, inclusive para tomar empréstimos. E quanto maior a empresa, maior o risco. Assim, o risco crescente impede o aumento ad infinitum do investimento. Tá? Isso de acordo também com o Minsky. O que isso significa? Que quanto mais capital a empresa tem, mais empréstimo ela pode tomar. Isso a gente pode chamar de um processo de alavancagem. Tá? Então, a empresa tem um capital alto, ela pode se alavancar tomando empréstimos, né, de acordo com esse capital, para poder investir. Só que quanto mais capital ela toma, quanto mais capital ela tem e mais empréstimos ela toma, maior o risco de ela não conseguir pagar os seus empréstimos. E ao aumentar o risco de não pagar seus empréstimos, isso significa que ela pode perder muito capital. Então, quanto maior o tamanho das empresas, maior o risco, porque a perda é maior, caso o empréstimo não dê certo, o investimento não funcione. Tá? Só que o Kalec ele observa que esse é um limitante portanto, da tomada de empréstimo das empresas. É por isso que elas não vão ficar se endividando infinitamente, por causa desse risco crescente. Contudo, o Minsky, que é um autor também
pós-keynesiano, ele vai ir um pouco além nessa argumentação do Kalecki e vai trazer o seguinte em questão. Incorporando a ideia do animal spirit do Keynes, o Minsky ele vai abordar que essa ideia do risco crescente ela faz sentido, só que depende muito do período conjuntural em que a economia se encontra, a depender das condições de crédito e do otimismo especulativo dos agentes, eles vão se endividar mesmo tendo um risco crescente. Então, o Minsky ele vai dividir o comportamento dos empresários, né, dos agentes, em três tipos. Né? São comportamentos financeiros do tipo hedge, do tipo especulativo e do tipo Ponzi. O tipo hedge é um comportamento em que eles tomam um empréstimo equivalente, igual ao nível de capital que eles possuem. Então, eles têm condição de sanar o seu empréstimo a qualquer momento. O especulativo é quando eles tomam um empréstimo, esse empréstimo é superior, esse endividamento é superior ao seu nível de capital existente, mas eles têm condições de pagar os juros do empréstimo. Tá? Então eles conseguem rolar a dívida. E tem o esquema, o chamado posição Ponzi. A Ponzi é o chamado esquema pirâmide, no qual os agentes eles tomam um empréstimo maior do que eles conseguem pagar, tanto no total do empréstimo, quanto eles não têm condições nem de pagar os juros. Então, nesse tipo de situação, qualquer alteração dentro do sistema faz com que ele vá ruir e gera, né, por efeito cascata, uma crise financeira dentro do capitalismo. Então, o que o Minsky, né, pegando essa abordagem dele, ele está dizendo é que, bom, o capitalismo, ele inevitavelmente ele é instável. E a instabilidade dele vai nascer exatamente dos períodos de prosperidade. Porque quando a economia está crescendo e está tendo um retorno elevado para as empresas, um retorno positivo, com emprego, com um nível de renda crescente, com baixa inflação, com uma distribuição de renda inclusive melhor, isso faz com que os agentes econômicos fiquem muito otimistas em relação ao futuro, acreditem que isso vai se manter no longo prazo e partam de uma posição hedge para uma posição especulativa e Ponzi. Isso, né, vai fazer com que eles se endividem e no momento que acontecer qualquer situação em que seja necessário que essas dívidas sejam saldadas, elas não vão ser realizadas e o sistema quebra. Tá? Então esse é um complemento aqui de uma teoria desenvolvida posteriormente ao Kalecki, mas que conversa com esse ponto. Agora, olhando rapidamente sobre a demanda efetiva do Kalecki, ele vai colocar aqui duas relações fundamentais da sua teoria. A primeira é que o montante agregado de lucros depende das decisões de gasto dos capitalistas, e a relação entre lucros e renda agregada é determinada pelos fatores de distribuição, ou seja, né, o quanto de participação dos lucros está ligado em relação à renda agregada, está ligado aos capitalistas, né, quanto é a participação percentual do lucro na renda nacional. Bom, depende da distribuição de renda. Então, quanto maior a distribuição de renda em favor dos capitalistas, maior vai ser a participação dos lucros, mas não necessariamente vai ser a renda nacional, por questões do multiplicador da renda que a gente vai ver mais para frente. Então, deve-se ressaltar que para o Kalecki, os lucros dependem das decisões de gasto dos capitalistas, não só porque tais decisões são tomadas no período anterior, mas porque tais decisões se baseiam na existência de um setor bancário que torna o crédito disponível para o investimento, fazendo com que as decisões de gasto
sejam autônomas com respeito à renda. Então, mais uma vez, aqui é sempre o pressuposto que a gente está falando de um sistema capitalista complexo, com um sistema financeiro bem desenvolvido, onde o investimento ele não necessita de poupança prévia por parte do capitalista. Como os lucros são determinados pelos gastos de consumo e de investimento dos capitalistas, é a renda dos trabalhadores que é determinada pelos fatores de produção, de distribuição. Bom, agora, tendo visto esses princípios básicos do Kalecki, que a gente vai observar eles mais profundamente ao longo da aula, das nossas próximas, dessa aula e da próxima, vamos olhar rapidamente o seu modelo dividido em uma economia de 3 setores. Tá? Então, para o Kalecki, ele vai supor uma economia fechada e sem governo, ou com balanço comercial e orçamento públicos equilibrados, e vai dividir elas em 3 setores. Então, o departamento 1, que produz bens de capital, bens de investimento, o departamento 2, que produz bens de consumo dos capitalistas, o departamento 3, que representa os bens de consumo dos trabalhadores. Tá? Então, a gente pode ver de duas formas essa tabela, na vertical ou na horizontal. Então, na vertical, a gente vê ali na coluna 1, departamento 1 é igual a os lucros do departamento 1 mais os salários do departamento 1, isso tudo é igual ao investimento. Tá? Então, lucros do departamento 1 mais salários do departamento 1 é igual ao nível de investimentos agregado da economia. No departamento 2, a gente pode fazer a mesma leitura. Então, os lucros do departamento 2 mais os salários do departamento 2 são igual ao consumo dos capitalistas. No departamento 3, o lucro dos capitalistas do departamento 3 mais o salário dos trabalhadores do departamento 3 é igual ao consumo dos trabalhadores. E, por fim, o lucro agregado, os lucros totais de todos os setores, mais os salários agregados de todos os setores é igual à renda nacional agregada. Tá? Lendo na vertical. Então, P mais W é igual a Y. Ou a gente pode ler isso também na horizontal. Então, na horizontal, a gente tem que P1 mais P2 mais P3 é igual a P. Ou seja, o lucro agregado é o somatório do lucro de cada um desses departamentos. O W1 mais W2 mais W3 é igual ao W agregado. Então, os salários totais são iguais ao salário somatório dos salários dos 3 departamentos. E o investimento mais o consumo dos capitalistas mais o consumo dos trabalhadores é igual à renda nacional. Então, aqui pela ótica, né, do gasto, da demanda. Então, aqui a gente tem nesse slide o resumo do que eu falei. Então, o lucro total é igual, né, é o P, igual a P1 mais P2 mais P3. Salário total é o W, que é igual a W1 mais W2 mais W3. E a renda nacional é o investimento mais o consumo dos capitalistas mais o consumo dos trabalhadores. Verticalmente, investimento é igual a P1 mais W1, consumo dos capitalistas é P2 mais W2, consumo dos trabalhadores é P3 mais W3 e a renda nacional, né, o Y, é igual ao lucro mais os salários. A partir das duas equações da renda nacional, né, igualando elas, a gente tem que P mais W, né, então os lucros totais mais salários totais, é igual a investimento agregado mais consumo dos capitalistas mais o consumo dos trabalhadores. Se a gente supor que os trabalhadores consomem tudo que eles ganham, que é pressuposto do Kalecki, a gente tem que W é igual a CW. Então, logo, o P, que é o lucro, é igual ao investimento mais o consumo dos capitalistas. A partir disso, se chega lá à conclusão de que, dada as capacidades produtivas, a distribuição de renda, o lucro dos capitalistas advém de quanto eles gastam em consumo e investimento.
Agora, se a gente assumir que a distribuição da renda é definida por parcelas na renda, ou seja, por quanto tem de participação percentual da renda dos capitalistas e quanto tem dos trabalhadores. Então, digamos, que seja 50% da renda dos capitalistas e 50% dos trabalhadores. Temos, então, que W asterístico é igual a W sobre Y, ou seja, participação dos salários na renda. Como a gente, supondo que a renda total ela se divide entre salários, entre a participação dos salários e a participação dos lucros, a gente pode isolar a renda e colocar que 1 menos W' é igual à participação dos lucros. Tá? Então, a renda total, né, seria o Y menos WY é igual a PY. Tá? Então, 1 menos W' é igual a P sobre Y. Tá? Então, 1 menos a participação dos salários na renda é igual à participação dos lucros. Então, P, que são os lucros, é igual a 1 menos W' vezes Y. Isso isolando, fazendo uma transformação algébrica na equação acima. Logo, os lucros, né, fazendo a substituição do que a gente tinha achado antes do lucro igual ao investimento mais consumo dos capitalistas, é igual a 1 menos W' vezes Y. Logo, o Y, né, isolando o Y novamente, essa equação é igual a 1 a I, né, investimento mais consumo dos capitalistas, sobre 1 menos W'. Tá? O que isso quer dizer? Né, que o produto efetivo é um múltiplo dos gastos dos capitalistas, tanto maior for a parcela dos salários, que é um efeito multiplicador. Então, quanto maior for a participação dos salários na renda agregada, maior é o impacto do gasto dos capitalistas. Então, por um lado, o que define lá o nosso crescimento e o nosso nível de renda vai ser os nossos lucros à medida em que eles vão gerar renda, vão gerar emprego, etc. Mas quanto maior é a participação dos salários dentro da renda agregada, maior é a nossa renda total resultante. Por quê? O que ocorre é que quanto maior a participação dos salários, maior vai ser os gastos dos trabalhadores. Quanto mais eles consomem, maior vai ser o lucro dos capitalistas. E com um lucro mais alto, eles realizam mais investimento, e com mais investimento vão gerar mais renda, tá? Renda agregada. Então, o que esse modelo do Kalecki está colocando é um pouco diferente da resolução do Kaldor, né? À medida em que, se para o Kaldor uma distribuição de renda mais favorável aos capitalistas levava a um crescimento mais alto, aqui no modelo do Kalecki é o contrário, né? Embora o lucro seja, os gastos dos capitalistas seja o que vai levar ao aumento do investimento efetivo e da renda, por outro lado, esses gastos eles são mais efetivos à medida em que uma parcela maior da renda nacional se encontra na mão da população, que vai efetivamente realizar o consumo dos produtos produzidos pelos capitalistas. Então, a distribuição de renda afeta o efeito multiplicador e o tamanho da renda nacional. Então, se para o Keynes o multiplicador está relacionado à propensão marginal a consumir, e aqui o Keynes ele não separa entre capitalistas e trabalhadores, então tanto faz, para o Kalecki há uma diferenciação de classe. Então, se quiser crescer nesse modelo, se atingir uma renda mais agregada, mais elevada, um caminho é aumentar o investimento, né, e o consumo dos capitalistas, e distribuir a renda de maneira mais equânime em favor da classe trabalhadora, por efeito multiplicador.
Agora, vendo essa questão da distribuição de renda, a gente pode observar que fatores afetam ela. Então, o primeiro deles é o grau de monopólio, né, o markup, que vai levar a questão do tamanho dos preços e a participação dos salários na renda nacional. Ou seja, quanto maior o grau de monopólio, maior o poder de markup das empresas. Então, se tem uma empresa só controlando o mercado, ela pode cobrar uma margem de lucro ultrajante, né, através de preços muito elevados. Se os preços são muito altos, o salário real dos trabalhadores cai. Com isso, havendo uma participação menor do salário real dos trabalhadores, o efeito multiplicador na renda é menor também. Então, isso afeta a distribuição de renda e afeta também o crescimento. Então, o monopólio aqui dentro do modelo do Kalecki, embora ele seja um efeito natural do processo de competição capitalista, ele é ruim para o crescimento. A relação entre gastos com salários com matérias-primas e bens de capital, né, chamada composição orgânica do capital, que é o capital físico dividido pelo capital vivo, né, pelos trabalhadores, né, ou seja, o capital fixo sobre o variável. Então, quanto maior a participação do capital fixo sobre o variável, ou seja, quanto maior a composição orgânica do capital, menor a lucratividade do capitalista, porque a participação dos salários vai ser menor. Então, vai haver uma redução, mais uma vez, desse efeito multiplicador. O poder de barganha dos trabalhadores, aglutinando na formação dos sindicatos. Então, quanto maior o poder dos sindicatos, melhor a distribuição de renda dentro desse modelo kaleckiano. E a composição industrial, definindo a participação na folha de pagamento nos diferentes ramos industriais. Tá? Então, de que forma está organizado o setor industrial, que tipo de atividades ele se concentra, a gente pode ter um nível de salarial maior ou menor. Tá? Então, o grau de complexidade da indústria, a existência de economias de escala, de economias de escopo, de economias externas, elas acabam pesando no lucro e também na distribuição de renda dentro da sociedade. Tá? Outro ponto que o Kalecki ele traz, daí abrindo o seu modelo, trazendo a questão do balança comercial, é o papel dos chamados mercados externos para o lucro dos empresários. Então, nisso ele vai beber da teoria do imperialismo, da Rosa de Luxemburgo, e ele vai discutir que dentro de uma sociedade capitalista desenvolvida, muitas vezes a realização da mais-valia não é atingida dentro do seu próprio mercado interno. Então vai se buscar isso através das exportações, né? E para isso o imperialismo ele tem um papel relevante à medida em que a dominação de outros territórios, de colônias, na qual se estabelece uma relação desigual de comércio, ela faz com que as empresas capitalistas dos países mais ricos tenham uma lucratividade mais alta, né? E com isso realizem sua mais-valia. E o outro caminho é o endividamento público, onde através do empréstimo ao governo e o recebimento de juros por esses empréstimos, pela compra da dívida, faz com que também se realize essa mais-valia, se realize o lucro dos capitalistas. Então, ele vai adicionar essas duas variáveis ao modelo kaleckiano. Então, se a gente pegar o lucro deduzidos os impostos, então o lucro líquido, ele vai ser igual ao consumo dos capitalistas, mais o investimento, mais o saldo da balança comercial, mais o déficit público, menos a poupança dos trabalhadores. Então, quanto mais os capitalistas gastam, maior seu lucro. Quanto maior as exportações, né, ou seja, o saldo da balança comercial é mais positivo, então quanto mais se exporta e menos
se importa, maior o lucro. Quanto maior o déficit público, porque é o empresário emprestando, o setor privado emprestando dinheiro para o setor público, maior o retorno para o capitalista. Enquanto maior a poupança dos trabalhadores, menor o lucro, porque se os trabalhadores poupam mais, isso significa que eles consomem menos, consumindo menos, o efeito multiplicador é menor, o nível de renda é menor e, por consequência, o nível do lucro também é menor. Com isso, há uma ligação clara com o imperialismo. As colônias elas acabam cumprindo o papel no saldo da balança comercial e o déficit público serve para financiar o belicismo. Então, a ideia do imperialismo vai além das exportações. Ele também está atrelado ao fato de que, para manter as colônias, é necessário a ação bélica. E essa ação bélica ela se dá através do endividamento público. Tá? Então, também é outra forma de se realizar a mais-valia. Bom, dito isso, a gente pode entrar especificamente na forma como se dá a distribuição da renda nacional. Tá? Então, a gente vai primeiro olhar quais são os determinantes da parcela relativa aos salários na renda. Tá? Então, o valor agregado, isto é, o valor dos produtos menos o custo das matérias-primas é igual à soma de salários, custos indiretos e lucros. Se indicarmos o total de salários por W maiúsculo, o total do custo das matérias-primas por M e a razão entre o total dos rendimentos e o total dos custos diretos por K, Kzinho, temos custos indiretos mais lucros é igual a Kzinho menos 1 vezes W, que são os salários, mais M, que são as matérias-primas. Onde a razão entre rendimentos e custos diretos é determinado pelo grau de monopólio. A parcela relativa dos salários no valor agregado de um ramo da indústria pode ser representada como Wzinho é igual a W grande, né, dividido por W mais K menos 1 vezes W mais M. Se indicarmos a razão entre o montante dos custos de matéria-prima e o custo de mão de obra por J, teremos que Wzinho, né, participação relativa dos salários na renda, é igual a 1 sobre 1 mais K menos 1, que são dos custos diretos, né, determinado pelo grau de monopólio, mais 1 mais J, que são os custos da matéria-prima e da mão de obra. Tá? Então, essa equação aqui ela mostra que, para uma determinada composição de produto final, a parcela relativa dos salários no valor agregado é determinada pelo grau de monopólio e pela relação entre o custo das matérias-primas e a folha de salários. Tá? Então, quanto maior for o grau de monopólio dentro da economia, menor vai ser a participação relativa dos salários. Quanto maior for o custo da mão de obra, né, lá o nosso J, maior vai ser a participação dos nossos salários. Tá? Agora, veja bem, se a relação dentro desse J nos trouxer que quanto maior for o J, menor vai ser o nosso Wzinho, né? No sentido de que essa relação está mostrando a relação entre custo, matéria-prima e folha de salário. Então, se as matérias-primas, os custos de produção, elas crescem mais do que os salários, o J cresce. E se o J cresce, cai a participação dos salários. Tá? Então, ou seja, para que haja um crescimento da participação relativa dos salários, é importante que o grau de monopólio se reduza na economia e que haja uma queda no preço das matérias-primas frente aos salários, ou uma elevação dos salários frente às matérias-primas. Dos parâmetros da fórmula, K é determinado pelo grau de monopólio nos ramos da indústria manufatureira,
Os preços das matérias-primas eles vão ser determinados pelos preços dos produtos primários, pelo custo dos salários nas primeiras etapas de produção e pelo grau de monopólio presente nessas etapas. Assim, grosso modo, o J, que equivale à razão entre custo de matéria-prima por unidade e os custos de salário por unidade, é determinado pela razão entre os preços dos produtos primários e os custos dos salários por unidade, e também pelo grau de monopólio do ramo. Em resumo, a parcela relativa dos salários no valor agregado da indústria manufatureira é determinada não só pela composição industrial do valor agregado, como pelo grau de monopólio e pela razão entre os preços das matérias-primas e os custos de salários por unidade. Uma elevação no grau de monopólio ou dos preços das matérias-primas com relação aos custos de salário por unidade provoca uma queda da parcela relativa dos salários no valor agregado. Então, quanto maior for o monopólio, menor os salários, a participação dos salários. Quanto maior o custo das matérias-primas, menor a participação dos salários. E com isso a gente tem um efeito, evidentemente, de queda dos lucros, no limite. Então, porque o efeito multiplicador vai ser menor e com isso o consumo agregado também vai ser. Então vocês vejam que um aumento do monopólio no presente ele vai implicar uma queda da lucratividade futura. Então vamos considerar agora, olhando a questão da determinação dos lucros, mantendo um modelo fechado, no qual tanto os gastos do setor público como a tributação sejam desprezíveis. Tá? Então está se ignorando Estado e mercado externo. Então o Produto Nacional Bruto, portanto, será igual à soma do investimento bruto em capital fixo e estoques e o consumo. O valor do Produto Nacional Bruto será dividido entre trabalhadores e capitalistas e nada, praticamente, será pago como impostos. A renda dos trabalhadores vai consistir em salários e em ordenados. E a renda dos capitalistas, ou lucros brutos, englobará a depreciação e lucros não distribuídos, dividendos e saques não operacionais, aluguéis e juros. Então a gente tem, de um lado, pela ótica da renda, os lucros brutos, mais os salários ordenados, a gente tem o Produto Nacional Bruto. E pela ótica do dispêndio, a gente tem o investimento bruto, mais o consumo dos capitalistas, mais o consumo dos trabalhadores, que também tem que dar igual ao nosso Produto Nacional Bruto. Então, se a gente supuser que os trabalhadores não fazem poupança, o consumo dos trabalhadores será igual à sua renda. Daí se conclui diretamente que lucros brutos é igual ao investimento bruto mais o consumo dos capitalistas, né? Porque, olhando ali, né, salários e consumo dos trabalhadores vão se anular. Se tomarmos um período curto, podemos dizer que o investimento e o consumo dos capitalistas são determinados por decisões que tomaram forma no passado e que leva um certo tempo para se pôr em prática o investimento, e é somente com uma certa demora que o consumo dos capitalistas responde a mudanças nos fatores que o influenciam. Se os capitalistas sempre decidissem consumir ou investir num dado período o que ganharam no período anterior, os lucros desse período dado seriam iguais ao do anterior. Mas não é isso que acontece. Apesar de os lucros do período anterior serem um dos determinantes importantes do consumo e do investimento dos capitalistas, os capitalistas em geral não decidem consumir e investir num dado período precisamente que ganharam no período anterior. Isso explica porque os lucros não permanecem estacionários, mas flutuam com o tempo. Então a decisão, o que vai fazer com que haja uma mudança no nível dos lucros, vai estar atrelado à decisão dos próprios capitalistas que se altera ao longo do tempo. Se a gente pegar aqui dentro da lógica keynesiana, o que vai explicar essa variação da decisão? Vai ser os animal spirits, vão ser as expectativas, né, ante um mundo permeado de incerteza. Passemos agora para a situação real, onde a economia não é um sistema fechado e onde os gastos públicos e a distribuição não são desprezíveis. O Produto Nacional Bruto, então, é igual à soma do investimento bruto, consumo, gasto do governo com bens e serviços e o saldo da balança comercial, a exportação menos importação. Uma vez que o valor total da produção é dividido entre capitalistas e trabalhadores, ou pagam impostos,
O valor do produto nacional bruto do lado da renda será igual aos lucros brutos deduzidos os impostos. Salários e ordenados, depois de deduzidos os impostos, mais todos os impostos, tanto diretos como indiretos. Então a gente tem o quê? Olhando nossa renda nacional, os lucros brutos menos impostos, então aqui a gente tem os impostos diretos, os salários e ordenados, deduzidos os impostos diretos e os impostos diretos e indiretos. Então isso aqui é a nossa ótica da renda, tá? Lucro é a renda dos capitalistas, salário é a renda dos trabalhadores, os salários líquidos, e os impostos é a renda do Estado. Do lado do dispêndio, a gente tem o investimento bruto, que é o gasto dos capitalistas, o saldo da balança comercial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do tamanho das exportações, os gastos do governo com bens e serviços, o consumo dos capitalistas e o consumo dos trabalhadores. Uma parte dos impostos é empregada em transferências, tais como gastos sociais, enquanto a parte restante serve para financiar os gastos do setor público em bens e serviços. Se a gente subtrair de ambos os lados do balanço os impostos menos as despesas de transferência, do lado da renda, o item impostos irá desaparecer e somaremos as transferências aos salários e ordenados. Do outro lado, a diferença entre os gastos do governo em bens e serviços, os impostos menos as transferências, será igual ao déficit orçamentário. Dessa forma, o balanço será assim: lucros brutos deduzidos dos impostos, salários ordenados e despesas de transferência deduzidos dos impostos, nos dá o produto nacional bruto menos impostos mais despesas de transferências. Do lado do dispêndio, investimento bruto mais saldo da balança comercial, mais o déficit orçamentário, mais o consumo dos capitalistas, mais o consumo dos trabalhadores, nos dá o produto nacional bruto menos impostos mais despesas de transferência. Subtraindo de ambos os lados os salários, porque afinal os nossos trabalhadores eles gastam tudo que eles consomem, que eles ganham, ordenados e transferências, deduzindo os impostos, teremos a seguinte equação: lucro bruto deduzido os impostos é igual ao investimento bruto mais saldo da balança comercial mais o déficit orçamentário menos a poupança dos trabalhadores mais o consumo dos capitalistas. Se considerarmos a poupança dos trabalhadores nula, tá? Então, porque eles não poupam, eles consomem tudo que eles ganham. Então a gente tem que o lucro é igual ao investimento mais o investimento privado mais o consumo capitalista mais a balança comercial mais o déficit orçamentário. Tá? Então, quanto maior o nível de investimento privado, maior os lucros. Quanto maior o consumo dos capitalistas, maior também os lucros. Quanto mais favorável a balança comercial, ou seja, maior a diferença entre exportações e importações, também maiores os lucros. Enquanto maior o déficit orçamentário, também maiores os lucros. Tanto porque quem vai financiar em caso de déficit o Estado vai ser o setor privado, com isso ele vai receber pagamento de juros, até às vezes juros exorbitantes, quanto também esses gastos do Estado, do déficit orçamentário do Estado, não está atrelados à expansão do imperialismo, à conquista de novos mercados e, por consequência, vão fazer com que a balança comercial seja mais favorável e que os empresários tenham mais lucratividade efetivamente. Então, essa é a nossa relação do que provoca uma elevação dos lucros dos capitalistas dentro do modelo Kalekiano. Então, na próxima aula, a gente vai continuar olhando o modelo Kalekiano, no entanto, agora focando em quais são os fatores que vão levar ao aumento do investimento. O que faz o investimento dos capitalistas se alterar com o passar do tempo. Tá? Então, qualquer coisa, estou à disposição. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos!